Então, boa noite a todos aí. A gente vai iniciar a nossa reunião de hoje, reunião das crianças, reunião de quarta-feira. E a gente vai fazer uma reunião hoje de perguntas e respostas. Então, vocês podem perguntar alguma coisa que vocês desejam saber, relembrar, alguma coisa que leu, não entendeu, que ouviu da mamãe, do papai, ou leu lá na Bíblia, não entendeu bem. Lembrando aqui que perguntas difíceis é com Dal, as médias com George, mamão com açúcar é tudo comigo. Deixa comigo que eu respondo tudo, viu? As mamão com açúcar. E se vocês não tiverem nada, aí a gente vai fazer perguntas para vocês. Já vou avisando o Dal aí para pegar leve com as crianças, não fazer pergunta difícil. Hoje vai ser light, viu? Porque tá começando o ano, a gente não vai apertar vocês muito. Vamos saber João Miguel, vamos saber de Ana Ju, Maria, Cauã, Emily, Cecília, Sasaki, Valentina, Rafaela, Rebeca, Lara também, se quiser perguntar, será que Lara pode perguntar? Vamos ver. Alguém tem alguma coisa que queria saber sobre a palavra de Deus? As minhas perguntas, viu, Elton? É tudo giló com machixe e sal. Não, a gente vai dar uma colher de chá para eles que está começando o ano, vamos pegar leve. Não é, João? Chá de alumã. Sim. Eu vou iniciar a rodada, viu, Dal? Vou fazer uma pergunta aqui, facinho, mamão com açúcar. Quem souber, levanta a mãozinha assim e pode abrir o microfone e responder. Pode colocar no chat também, se não conseguir falar. Se não estiver podendo falar, pode escrever no chat aí. Eu vou abrir a rodada de perguntas, quero ver quem vai poder responder. Boa noite também, Adriele e Sofia. Aí com Dal e Adriana, que acabou de chegar aí. E a minha pergunta é: quem se lembra, quem recorda, vamos buscar na cachola aí, em qual cidade nasceu o Senhor Jesus Cristo? Quem se lembra o nome? Como? Eu sei. Foi Belém. Opa, Foi Belém. Olha as respostas, estão chegando. Será, Dal, que tá certas essas respostas, Dal? A gente vai tirar. A gente vai pro tira-teima, viu? A gente vai saber se vocês estão certos. Não é assim fácil, não. Vamos saber. Quem mais se arrisca? Quem mais gostaria de responder? Em que cidade, qual o nome da cidade nasceu o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador? Vamos sair perguntando. Tem gente que já disse que sabia, Elton. Belém. Vamos ver aí, Elton. Ó, vou perguntar. Vamos sair perguntando, hein? Tem gente que já falou, Elton. Pode ser? Posso escolher os dois aqui para perguntar? Pode, vamos lá, vamos saber. Então, peraí. Olha. Alexandre. Alexandre está aqui. E Beatriz também não tem problema não, viu? Alexandre e Beatriz. Só não pode os papais aí soprar no ouvido. Já ouviram a pergunta de bisavô Elton, né? Onde nasceu o Senhor Jesus? Belém. Então Alexandre falou Belém. Agora eu vou perguntar aqui. Deixa eu ver. Vou perguntar a Rafaela. Rafaela, vamos ver se Rafaela sabe. Rafaela, você sabe dizer onde foi que nasceu o Senhor Jesus? Aonde? Fala de novo. Belém. Ouviu aí, Welton? Traduz aí, Dal, vamos lá.
Vai. Fala aí de novo, Rafaela. A sua resposta. Belém. Ó, eu acho que eu captei, viu, Dal? Agora eu vou deixar com você, George, viu? Para dar essa resposta, se quiser perguntar aí, mais alguém. Eu acho que a gente vai conferir essa resposta, viu, Dal? Será que você consegue abrir aí a Bíblia para a gente saber? E eu vou escolher, deixa eu ver quem aqui vai ler esse versículo para nós, para a gente saber se tá certo. Vou escolher Cauã. Cauã, você consegue ler, Cauã, para a gente esse versículo? Como é que tá aí? Oi, irmão, consigo sim. Então vamos lá, vou pedir para Dal colocar lá em Mateus, capítulo 2. Vamos lá, será que tá certo? Será que tá errado? Você acha, João, que todo mundo acertou, João? Eu acho que sim. Então vamos ver. Capítulo 2, logo no primeiro versículo. E Cauã vai ler esse versículo pra gente. Dal vai colocar amarelinho aí. E a gente vai conferir se essa resposta de vocês está certa. Lê aí, Cauã. E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém. Certa resposta, João. Maravilha. Obrigado, Cauã, que leu aí o versículo. Todos acertaram, George. Também mamão com açúcar. Facinho, facinho a pergunta. Daqui a pouco a gente vai aumentar o nível aí dessas perguntas, viu, João? Se prepara. Agora a gente vai ver se George tem uma pergunta. Se vocês tiverem perguntas também, levanta a mãozinha, faz a pergunta. Se for difícil, Dal responde. Se for média, George responde. Se for mamão com açúcar, deixa comigo que eu resolvo. Maravilha, essa acertaram de primeira, hein? A maioria. Tem umas mãozinhas levantadas aqui. Será que é para perguntar? Vamos ver. Vamos ver. Vê aí, Dal, vamos saber. Tem João Miguel. É pergunta, João Miguel? É assim, a minha pergunta se tiver mais versículo para ler, na próxima pode ser? Eu não consegui entender direito. Se tiver versículo para ler, Dal, se pode ser ele que lê o Claro, versículo? Pode, João. claro Já que já você vai pode. ler um versículo aí. E teve mais gente aqui que levantou, agora tirou a mãozinha. Foi Helenice, com Moisés. Era alguma pergunta? Não, irmão, não procurei nada, não. Só se eu encostei aqui e não percebi, mas eu não procurei nada, não. Certo. A Elaine. A pergunta é de Elaine aqui, Elaine Nunes Moreira. Eu posso fazer pergunta também? Pode perguntar, Elaine. Em Mateus, está escrito que o Senhor disse assim: vinde a mim as criancinhas. Vamos ver se a gente acha, viu? Aí você faz a pergunta. Alguém consegue achar rapidinho? Espera aí. É Mateus 19, 14.
Prontinho, Elaine. Por que eles não queriam deixar a criancinha chegar perto do Senhor? Essa é mamão com açúcar para o Elton. Essa eu acho que é nível Mário Persona, mas como o Mário Persona não está aqui hoje, a gente vai com Dal Santana responder aí para a irmã e para mim também, que não sei, viu, Dal? Olha, eu vou dar um parecer meu. Vou dar um parecer. Assim, vamos ler aqui. Vou pedir a João Miguel para ler o versículo 13. Venha, João Miguel, lê aqui esse versículo 13. Pode começar? Pode. Trouxeram-lhe então alguns meninos para que sobre eles pusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos repreendiam. Deixa eu ver mais uma versão aqui. Espera aí. Jesus, porém, disse: deixai os meninos, e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Vamos ver mais uma versão. Jesus, porém, disse: deixai as crianças, e não as impeçais de virem a mim, porque de tais é o reino dos céus. Pronto. Uma coisa que às vezes acontece, eu já ouvi falar nas denominações, nas religiões, é que os papais levam seus filhos para esse lugar e, para ficarem um pouco mais centrados nos assuntos de lá, da religião, eles pegam as crianças e colocam em um lugar à parte. Coloca em um lugar à parte. Tipo assim, existem alguns lugares aí que tem sala de brinquedos, assim, sala onde os pais pegam, levam as crianças para lá, para que o chamado culto não tenha esse problema de ter criança próxima. Já ouvi falar disso também, e em uma certa situação assim, realmente já percebi. Isso parece ser já algo do seu prevendo, né? Porque a gente pensa que a palavra de Deus é só para adultos. E não é. Tanto sim, vou dar explicação aqui para vocês do que eu já ouvi também, que alguns religiosos acham, no tempo de hoje, né? Acham que uma criança não deve ser batizada porque elas não entendem das coisas de Deus. Primeiro tem que passar por uma certa formação, e isso tem que esperar crescer, ou senão, se ela, quando ela crescer, ela crê, e aí ela vai ser batizada. Algumas religiões, outras não. Então, às vezes, a gente coloca impedimento para as criancinhas terem contato com a palavra de Deus. A gente lembra que o próprio Senhor Jesus, né, em João fala assim: no princípio era o verbo, com a palavra. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne. Esse verbo é o Senhor Jesus, a palavra é o Senhor Jesus. Então, muitas vezes a gente pensa que uma criança não pode
ser instruída pela palavra de Deus, mas a própria palavra de Deus diz que os pais devem instruir, ensinar os seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. E muitas vezes a gente erra, achando que a criança não vai entender ou não vai perceber. Então, isso é um impedimento para as crianças irem ao Senhor. Outra coisa também, que a criança também, independente da idade, já deve ser falado para ela que ela deve crer no Senhor Jesus. Não tem que esperar ela crescer, não. Aqui mesmo. Ô, João Miguel, você tem quantos anos, João Miguel? Tenho 6, daqui a pouco faço. Daqui a pouquinho faz 7. Tá ficando velho, viu, João Miguel? Tá ficando velho. Olha, João Miguel aí. E agora eu vou perguntar, João Miguel. Ô, João Miguel, você crê no Senhor Jesus? Creio. Pronto, então. A palavra de Deus é para os pequeninos e também para os grandes. Mas só que nesse momento aqui, quem é que estava querendo impedir as criancinhas ou os meninos de serem levados até o Senhor Jesus? Alguém vai responder aqui? Quem é que estava querendo impedir, hein? Os discípulos. Isso, João Miguel. Os discípulos. Então, isso fala muito daqueles que já estão na profissão cristã. Aqueles que já estão envolvidos com as coisas de Deus. E são esses mesmos que podem acabar fazendo com que as crianças fiquem apartadas das coisas de Deus, quando está se falando a palavra de Deus. E isso acontece em alguns lugares. Então, olha como a palavra de Deus é, já prevendo esse tipo de coisa, dá até um exemplo que a gente nem percebe que é isso, mas é. Quando a gente tira aí e vê o que acontece nos dias de hoje, em alguns lugares, é isso aí. Não há preocupação de pegar os seus filhos para deixar ouvindo a palavra de Deus ali juntinho, lendo a Bíblia. Então, o Senhor Jesus quer que todos cheguem perto dele, tanto as criancinhas como os adultos. Vou ficar até aqui. Essa é a minha interpretação desse versículo, fazendo aplicação para os dias de hoje, né, que vivemos. Se o Elton e George quiser falar mais um pouco, isso é, para mim, um sentimento errado, de achar que uma criança não deve ser colocada em contato com a palavra de Deus. Então, já é falado aqui que o Senhor diz assim: deixe as criancinhas vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E é isso mesmo, Dal. E tem algo interessante aí também, que o Senhor, quando diz assim, deixai os meninos e não os toveis, né, os impedir de vir a mim. A gente vê que o Senhor, né, durante o evangelho, o Senhor estava o tempo todo com os seus discípulos, conversando com ele, né, eles estavam perto do Senhor o tempo todo, em comunhão com o Senhor. E aqui, nesse versículo, o Senhor mostra também, quando ele fala para não impedir que as crianças vá até ele, ele mostra também que ele não só quer ter comunhão com os adultos, mas também quer ter comunhão com as criancinhas. Olha que maravilha. Então o Senhor quer ter comunhão com os adultos, com os jovens, com as crianças. O Senhor quer ter esse relacionamento, esse prazer, né, de se relacionar, né, de dirigir, de guiar, de cuidar, não só dos adultos, né, porque isso não é um privilégio só nosso, dos adultos, né, mas também das criancinhas, também podem desfrutar de ter esse cuidado, essa comunhão com o Senhor Jesus. Olha que maravilha, estar perto do Senhor,
estar perto de nosso Deus e Pai, sendo cuidado por Ele, sendo dirigido, né? Sendo guiado. Alguém com quem a gente pode estar conversando, estar perguntando as coisas, pedindo direção. Lembrando que a direção, né, o pensamento do nosso Senhor, do nosso Deus e Pai é perfeito. Então devemos desejar, não só os adultos, mas também as criancinhas, desejar a palavra do Senhor e a presença do Senhor sempre, em todo o tempo. É isso, Welton. Justamente, é muito bom. Eu lembrei, o George, de um versículo lá em Efésios. Vou pedir Dal para colocar e vou ver se alguma criança tem interesse de ler esse versículo. Vamos saber aí. Quem quiser, levanta a mãozinha. Efésios 6, versículo 4, Dal. Deixa eu ver se é esse aí. É. Alguém gostaria de ler esse versículo? Opa, vamos lá. Ana Ju vai ler. Fica à vontade, Ana Júlia. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e a demonstração do Senhor. Admoestação do Senhor. Certíssimo. Muito obrigado, Ana Júlia. E olha aí um pensamento. Olha o pensamento de Deus com relação aos filhos. Aí fala assim, mas filhos de quantos anos? De 16, de 12, filhos de 20? João Miguel, você tem quantos anos, João Miguel? Repete para nós novamente aí. Não. Sim, quantos anos você tem? 6. 6, quase 7. João Miguel, você é filho, João Miguel? Eu sou o quê? Filho? Você é filho? Sou. Sou, isso. Então João Miguel tem 6 anos e é filho. A Lara tem 3, acho que é 3 aninhos, e é filha. Então aqui o pensamento de Deus é que os pais, eles criem os seus filhos, aí não tá falando a idade, mas é os filhos, né? Desde quando a criancinha já tiver alguma capacidade de compreender alguma coisa, mínima que seja, da Bíblia, né? Já deve estar criando aí o pensamento de Deus, que é que, como os irmãos falaram aí, as crianças participem disso também, né? Do aprendizado da Bíblia, do conhecimento da vontade de Deus, desde criancinhas, desde pequenininhos, né? A gente tem um exemplo na Bíblia que é citado de um, um jovem chamado Timóteo, que ele foi ensinado desde a sua meninice, desde que era piquititozinho assim, igual vocês aí. Aí a avó dele, a mãe dele, já ensinava a ele as Sagradas Escrituras, e ele foi crescendo, e depois de grande ele foi muito, né, usado pelo Senhor, e ficou registrado para nós aí essa importância de que vocês tenham esse contato desde pequenininhos com a palavra de Deus, aprendendo devagarinho, na medida, né, que vocês conseguem assimilar as coisas, vai pegando aqui, aprendendo um versículo, aprende um hino, né, ouve uma reunião, vai com o papai e com a mamãe nas reuniões da Assembleia, fica ali prestando atenção, aprendendo. Essa é a vontade de Deus. Então como os irmãos explicaram aí, eu penso essa questão aí das crianças, né, com relação ao Senhor Jesus, que a gente leu lá, que a irmã sugeriu o versículo. E sabe o que é bom também? Aprender desde criancinha a palavra de Deus. É bom porque a gente vai crescendo e ficando
mais inteligente ainda. Por quê? Porque a palavra de Deus é a verdade. Então a gente cresce conhecendo o que é verdade e fica muito inteligente. E aí a gente não cai nos erros do mundo com facilidade. Não é fácil cair nos erros de João Miguel, Moisés, Ana Ju, quem é mais aqui? Maria, Cauã, Emily, Cecília, Rafaela, Larinha. Vai todo mundo crescendo, ouvindo a palavra de Deus e vai ficando bem inteligente. E aí a gente, fica percebendo tudo, a gente vê todas as coisas assim, né, ao nosso redor, e aí sabe ter inteligência para resolver tudo também, porque a palavra de Deus nos ajuda em todo o caminho da gente, toda a vida nossa. E já vai crescendo, já ficando bem esperto. Isso é muito bom. Vamos lá então, vamos seguir. Temos ainda 6 minutinhos aqui. George, você tem alguma pergunta, George? Dal, mais alguém? Vamos ver, as crianças vão responder aí. Vou fazer uma pergunta para ver se alguém lembra. Quando o Senhor Jesus nasceu em Belém, ele foi colocado em um cesto. Isso é uma das perguntas. Alguém lembra como era o nome desse cesto? Ou era tipo uma bacia? Manjedoura. Repete. Olha, Alexandre já falou, viu? Rapaz, esse Alexandre, estou gostando. Vou repetir aqui para outros lembrarem. O Senhor Jesus nasceu em Belém, da Judéia. E quando ele nasceu, não tinha um berço para ele. Não tinha uma caminha confortável, não tinha nada para colocar o Senhor Jesus. Ele aí foi colocado em um lugar. E esse lugar era onde os animais, era usado para os animais comer. Colocava a ração dos animais ali, e aí os animais iam nesse lugar para comer. Era tipo um cesto, uma bacia. Aí eu pergunto, como era o nome desse lugar que o seu Jesus, bebezinho, quando nasceu, ele foi colocado? Porque ele não tinha berço, não tinha caminha, como a gente tem hoje. Como é o nome desse lugarzinho aí que ele foi colocado? Alexandre falou. Manjedoura. Quem mais? Manjedoura. 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 Isso era uma manjedoura. Tá vendo? O seu... Oi, Larinha. Foi Larinha? Manjedoura. Manjedoura. Isso. Vamos aprender bem direitinho. Isso, eu também gostei. Ele nasceu em um lugar onde ficava os animais, que era para os animais ficarem abrigados por causa de chuva, por causa de outras coisas. Então, José e Maria não tinham onde ficar. Aí Maria deu a luz ao Senhor Jesus e teve que ficar nesse lugar. No lugar onde os animais ficavam. E também, quando o Senhor Jesus nasceu, não tinha um berço de bebezinho para colocar ele.
e pegaram ele, colocaram ele nesse lugar, nessa bacia, onde era usada para colocar a comida dos animais, que se chama manjedoura. A manjedoura. Fala, João Miguel! Jesus nasceu sem precisar de riquezas. Isso mesmo. Aí, o Elton. Fala, Elton. Nós vamos pro tira-tema, viu, Dal? Já localizei aqui o versículo e vou pedir, vou ver se Ana Júlia, que falou que esqueceu o nome desse negócio, para Ana Júlia ler. Vamos ver se ela consegue, viu, Dal? Se ela tá podendo falar, abrir o microfone e falar. Eu localizei aqui, tá em Lucas, capítulo 2, no versículo 7. Vou ver se eu não errei. Ana Júlia tá podendo ler, viu, Dal? Vamos ver. Aí, Ana Júlia, tá amarelinho aí. Quando quiser, pode ler pra gente aprender, viu? Ficar bem firme na cachola aí, esse lugar onde o Senhor foi colocado. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Obrigado, Ana Júlia. Então tá aí, João. Todo mundo que respondeu aí, ó. Manjedoura, o lugar aí, ó, Dal. Isso mesmo. Agora eu vou fazer a outra perguntinha, rapidinho aqui. Aí então estava José, Maria e Jesus, o bebezinho, na manjedoura. Quais são as pessoas que foram visitar eles aí nesse lugar? Quem lembra? Teve pessoas que foram lá visitar ele, o Senhor Jesus, foram lá ver ele. E quem eram essas pessoas? Vamos ver se alguém vai acertar direitinho. Eu acho que essa pergunta. Vamos ver, vamos ver. Os Reis Magos. Os Reis Magos. Tem mão levantada aí, Dal. Tem mão levantada. Fala, Alexandre. Os 3 Reis Magos. Esperar. Ou o Elton, ou o George. Tá Nós vamos pertinho aí. Tá Nós quase. vamos pro tira-tema aí, viu, Dal? Tem coisa aí, viu? Ó, o Elton. Tem coisa aí. Vamos pro tira-tema. Quem mais se arrisca? Quem mais se arrisca a dizer? Maria e Cauã. Essa dupla. Fala aí, Maria e Cauã. Quem é que vocês acham que foi visitar Jesus, o bebezinho, ali na manjedoura? Os magos. Deixa eu ver quem mais. Rebeca e Raquel. Dá a sua resposta também, Rebeca. Foram os 3 magos. Gil falou, quero ver Rebeca. Quem é que tá mais aqui? Rebeca e Raquel. E Adriele. Adriele, fala aí, Adriele. Os Reis Magos. Fala, João Miguel. Eu acho que não é os magos, não. Eu acho que é os pastores. E agora o Elton e George. Entrou mais gente aqui, viu? Eu vi aí no versículo aí abaixo. Vamos descobrir o Elton. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver se vocês estão certos, viu? Quero ver. Vamos lá. Pode falar, George. Não, pode falar. É ia falar o capítulo, né?
Pra gente Pode tirar falar a aí, prova. pra gente ir lá. Vai lá, fala aí. Aí, Mateus, capítulo 2. Será que Rebeca tá podendo ler, Dal? Não sei se Rebeca consegue ler. Eu não vi a resposta de Rebeca nem de Raquel. Eu estou querendo ouvir também. O que será, Welton? Vamos lá que nosso horário chegou, são 9h04. Tá um suspense no ar aí agora, viu? Essa aí é mamão com açúcar, mas botaram um pouquinho de sal. Vamos ver, então, vamos ver Cecília ou Emily. Qual das duas consegue ler esse versículo para nós? Acho que Rebeca não está conseguindo falar. Quem gostaria de ler? Cecília. Emily vai ler. Eu vou pedir para colocar amarelinho aí, para ficar destacado para gente. Cecília. E Cecília vai ler para nós. Vamos lá. Qual é o capítulo e o versículo? É isso aí, Mateus 2, versículo 1, tá na tela. Tá conseguindo ver, Cecília? Ou um. Para mim tá aparecendo aqui, Dal. Será que para as crianças não? Aí. E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. João Miguel bateu na trave, mas não foi os pastores, foram os magos. Quem respondeu, os magos acertaram. Agora eu vou pedir Dal para fazer a pergunta que não quer calar, Dal. Faz aí. Vamos assim, vamos assim. Teve dois momentos. Teve dois momentos. Teve um momento em que o Senhor Jesus foi visitado pelos pastores. Mas teve um momento em que o Senhor Jesus foi visitado também pelos magos, que na verdade são sábios. Os pastores visitaram o Senhor Jesus, foi bom até para a gente ver isso aqui. Os pastores visitaram o Senhor Jesus quando ele estava ainda na manjedoura. E os reis, ou na verdade está dizendo aqui reis, magos, mas são sábios, que algumas versões têm assim, não são nem reis nem magos, mas são sábios, e não são três, aqui não diz quantos são. Eles visitaram o Senhor Jesus quando já tinha aproximadamente 2 aninhos, e dentro de uma casa, a casa que José e Maria já moravam antes, porque eles tiveram que voltar. Então, teve 2 momentos. Teve um momento em que os pastores visitaram o Senhor Jesus, vamos ver aqui. Aqui é um momento, como o Elton falou. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. E daí a gente sabe que eles foram lá e levaram os presentes: ouro, mirra e incenso. E o Senhor Jesus aí já estava já grandinho. Esses sábios aí, ou magos, né, como falam as versões. Agora vamos ver a parte dos pastores. Espera aí. Essa daqui mesmo.
E deu à luz a seu filho primogênito, envolveu em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram um grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje, os anjos falando com os pastores, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Aqui são os pastores. E no mesmo instante apareceu com um anjo, olha que coisa bonita, deve ter sido, né? Interessante. Uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se dele os anjos, dos pastores, né? Se ausentaram os anjos lá para o céu, os anjos voltou para o céu. Disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente os pastores e acharam Maria e José e um menino deitado na manjedoura. Então, os pastores, foi nesse momento em que ele foi deitado na manjedoura e, vamos lá também aqui, depois de um tempinho assim, de 2 anos, não vai dar tempo aqui agora, porque chegou o horário. Aqui também, o Senhor tinha nascido em Belém, mas só que já tinha acontecido algumas situações que ele saiu de Belém. Aí esses sábios vieram do Oriente, só que a distância era muito grande, acho que levou mais de 1 ano e meio. E o seu Jesus já estava grandinho. E Maria e José já tinham voltado para a sua casa em Nazaré. Então, eles foram visitar em outro lugar e levaram os presentes em outro lugar, não em Belém. Mas depois a gente vê isso aqui com calma, viu? Só que o rei Herodes pensou que ele estava em Belém, mas não estava. Porque Maria e José já tinham saído de lá. Aqui, aí. E entrando na casa, aqui são os sábios. Os sábios entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros. Aqui já não é mais aquela... Como é o nome daquilo ali, Welton, mesmo? O estábulo? O estábulo de animais. Aqui já é uma casa. Então aqui, ó, para a gente saber, aqui já são os sábios, ou os magos, ou os reis, né, como falam as versões. Deram para entender que são 2 momentos, são 2 cenas, uma com o Senhor Jesus bebezinho, que foram os pastores, e outra cena é com o Senhor já um pouquinho mais com a idade de uns 2 anos, perto disso, que aí já são os sábios. Então, quando a gente vê aquela coisa do presépio de Natal, que os sábios ou aqueles reis vão levar os presentes, e tem os bichinhos ali, ele está deitado na manjedoura, não é dessa forma. Ali, eles não perceberam, e aí colocaram dessa maneira. Mas está errado. Quando a gente vê aquele presépiozinho assim, de Natal, é por isso que é bom a gente saber da palavra de Deus. Isso aí, Welton. George. Certo, Dal. Então, João Miguel trouxe aí os pastores na cena certa. João, maravilha, João. Muito bom aí, ó. Aprendendo como tá na palavra direitinho. E bem explicado aí.
E na outra cena, quem trouxe lá os magos também acertou lá na outra cena, como o Dal explicou aí. Lembrando que eram uns magos, né? E tem mais alguma coisa, George? São 9h13. Acho que a gente já passou um pouquinho, né? Poderia tirar aí a gravação e poder dar graça. Não, não. Por hoje já está bom, né? Agora eu queria. Vamos combinar assim. As crianças, ao longo dos dias aí, tiverem alguma dúvida, né, sobre alguma coisa que esteja meditando na palavra de Deus, ouvindo, tiverem alguma dúvida, aí vocês escrevem no papel, alguma coisa assim, para poder deixar gravado, que quem sabe a gente vote um outro dia para fazer assim essa reunião de perguntas e respostas. Muito bom. Então tá combinado assim, todo mundo, né? Prontinho. Então são 9h14. Hora de mimi, que significa dormir. Dormir. É, Antes de dormir, a gente tem que escovar o dente, tomar banho, mas não pode dormir antes de orar. isso mesmo. A gente, antes de dormir, a gente ora ao nosso Deus e Pai e agradece no finalzinho da oração, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí a gente agora pode ir tomar um banhozinho, escovar os dentes. Se não escovou os dentes ainda, vai comer alguma coisa, eu não sei. Mas toma um banhozinho aí e vai para a cama. E aí agradece a nosso Deus e Pai. Agradece por essa live, pelos irmãos, por papai e mamãe. Se quiser pedir alguma coisa, pode pedir. E aí quando chega no finalzinho, que vai terminar a oração, agradecemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque é o Senhor Jesus Cristo que autoriza que a gente vá até o Pai. Fala, João Miguel. E termina falando amém. Como é? Fala de novo. E termina falando amém na oração. Prontinho, assim seja, como Deus quer, que significa o amém. Então vamos lá, viu? Vou tirar a gravação.